Agora, Bruno, o Luiz Henrique, ele falou, a gente vai mostrar aqui a declaração do Felipe Luiz também, mas ele disse o seguinte, tá? Eu até printei essa declaração do Luiz Henrique, porque ele deu muita moral pro Flamengo. Ele diz, tivemos que jogar ao máximo para ganhar do Flamengo, diz ele, né? Não é essa não, tá? É a outra que eu achei aqui, que eu achei melhor, porque ele diz, tivemos que jogar ao máximo para ganhar do Flamengo. Acho que o Flamengo pode entrar na Europa e jogar de igual para igual contra qualquer time do mundo, Bruno. O Luiz Henrique, que hoje é o melhor treinador do mundo, foi ele hoje, momento, não estou falando que ele é melhor que o Guardiola, mas momento, ele é o melhor do mundo. Ele pegou o Paris Saint-Germain, fez o Paris Saint-Germain jogar um futebol bonito pra caramba e conquistar o título inédito da Champions. Tá fazendo o Paris Saint-Germain passar por cima de todo mundo. Então, hoje, momento, pra mim, é o melhor técnico do mundo. Reconhecendo o trabalho do Felipe Luiz à frente do Flamengo, Bruno. É muita moral. E você concorda com o que ele tá falando ou não? Ou, tudo bem, é um elogio, mas o Flamengo não consegue ser de igual para igual. Porque, eu vou ser sincero, foi um jogaço, mas não foi de igual para igual. O Paris Saint-Germain atacou muito mais, o Paris Saint-Germain teve muito mais posse de bola, o Paris Saint-Germain teve muito mais chance de gol. Não foi de igual para igual, mas não perdeu. Não perdeu. Fez o Paris Saint-Germain correr e outra coisinha. Queriam poupar os principais jogadores e não conseguiram. Nem colocar o Barcola ele ia colocar no lugar do coreano lá. Aí ele tirou o cara que tinha acabado de entrar pra botar o Barcola, porque ele viu que o bicho tava pegando, e ainda botou o Dembélé pra jogar. Por quê? Porque ficou difícil, Bruno. Sim, o Flamengo fez um jogo muito bom. O Flamengo, assim, o Palmeiras também, Palmeiras de um outro jeito, né? O Palmeiras joga diferente, mas uma coisa é jogar um jogo único, e isso o Vamp falou aqui muito bem. Outra coisa é você disputar uma competição uma temporada inteira. Aí entra a questão da diferença de poder de investimento que tem um time top da Europa, e no caso do Paris é um dos top, e com o dinheiro do Qatar ainda turbinado com isso, o time tem muita grana. Outra coisa é um time que hoje é o mais rico da América do Sul. Qual é a diferença? Quando você vai jogar um campeonato, vamos supor, uma coisa que não vai acontecer, mas nessa coisa hipotética, né? O Flamengo, ele vai jogar um campeonato europeu de pontos corridos. Ele teria que jogar uma temporada inteira. E aí, qual é a diferença nossa? Que até na comparação que o Vamp fez dos times, né, anteontem ou ontem, né? Ele até falou, o ataque dos caras que é melhor. O resto é equilibrado. É que os nossos jogadores aqui, eles são mais velhos. O Mauro estava falando aqui, acho até fora do ar que a gente estava conversando, a média de idade do Paris Saint-Germain é 24 anos, mais ou menos. Do Flamengo é algo dos 30 anos, ali na faixa dos 30 anos. Porque o que a gente consegue trazer é um jogador que já não está no auge e que volta para cá, como o Jorginho, um excelente jogador. A comparação que o Vamp fez do Jorginho com o Vitinha, eu concordo, são jogadores assim da mesma característica. Assim, eu acho que o Jorginho e o Vitinha são jogadores muito parecidos, só que o Jorginho já tem mais de 30, o Vitinha é garoto. Se o Jorginho tivesse, e quando ele tinha isso, ele estava lá, Jorginho com 25, 26 anos, ele não estaria aqui. Ele estaria ou no Chelsea, ou lá no Paris, no Bayern de Munique, em algum grande clube da Europa. Então aqui nós temos jogadores muito bons. O Alexandre é um ótimo lateral esquerdo, só que já está mais velho, por isso que ele está aqui. Então, para jogar uma temporada inteira contra esses times, o Flamengo teria mais dificuldade, porque é um time mais velho, tem que jogar numa alta intensidade uma temporada inteira, e eles têm mais força e juventude e jogadores de alto nível, só que mais jovens do que os do Flamengo, para disputar um campeonato. Mas, sim, um Flamengo, um Palmeiras, eu acho que num campeonato francês ele poderia ser vice-campeão. Ele não ganharia o título de pontos corridos do Paris Saint-Germain. De vez em quando alguém ganha lá também, mas é raro. Numa Alemanha ele poderia brigar para ser vice. O Bayern seria o campeão, ele poderia brigar com o Borussia Dortmund, com o Bayer Leverkusen, enfim, com um time assim. Na Espanha, provavelmente seria quarto, talvez com uma sorte um terceiro, mas é por aí. São times, hoje os nossos times eles estão abaixo desses 7, 8 super times, mas dá para fazer um jogo bom, principalmente um jogo único. Tecnicamente tem vários jogadores do Flamengo que poderiam jogar nesses times e que jogaram. Alguns jogaram.
mas fisicamente, para jogar uma temporada inteira, não. Por isso que eles estão aqui. Então, para fazer um jogo único, pode encarar. Tanto que o Flamengo fez 3 jogos esse ano contra 3 times grandes, fortes da Europa, times que estão no topo ali, Chelsea, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, e ele teve uma vitória, um empate e uma derrota. Foi um ótimo retrospecto. Ele encarou contra o Bayern, foi o jogo mais difícil mesmo. O Bayern abre 2, aí diminui um pouco o ritmo, o Flamengo encosta, aí o Bayern aperta de novo, faz 3, aí de 3-2, aí ele aperta, faz 4. Foi um jogo que o Flamengo, acho que não conseguiu brigar tão bem assim. Bruno, e você vê, se você pega aí o jogo com o Bayern, e você vê que é os erros, né? Sim, essa bola, errar com os caras, de estampa na cara do gol, os caras chapam. Que é aquilo. Você vê aquele gol do Goretzka, é o Goretzka que faz, né? Sim. Sai por dentro. Aí você vê o Paris Saint-Germain sair por dentro, errar, é fatal. E o que você falou, que a comparação dos ataques, você erra, a bola cai no pé do Harry Kane, é gol. A bola cai... Roubar a bola do Arrascaeta, deram um pouquinho, que saco. É gol. Se cai no pé do Plata, aí não é nenhum menosprezo. O Plata ajuda muito o Flamengo. Não sei se vai ser gol. Se cai no pé do Luiz Araújo, não sei se vai ser gol. Se cai no pé do Cebolinha, não sei se vai ser gol. Por exemplo, o Arrascaeta provavelmente sim. Por exemplo, o Rossi errou ontem. Foi lá, botou, caiu no pé do Fabiano Ruiz, meteu o gol. Ali é um golaço, não é fácil fazer aquele gol ali, não. Então essa aqui é a diferença, assim. A gente tem os nossos melhores, nossos que eu digo, que jogam aqui na América do Sul, eles são mais velhos. E um outro menino que aparece que daqui a pouco vai embora, que era o Estevão. Tava aqui, o moleque joga muito, ele vai embora. Aí talvez ele volte aqui com 30 e poucos anos e ainda jogue muito bem aqui, como alguns vêm aqui e jogam, como o Jorginho joga muito bem aqui. O Hulk, que não é desse nível aí, mas é um jogador muito bom, que fez sucesso num mercado secundário na Europa, mas veio para cá e fez história no Atlético. É isso, nós temos jogadores muito bons aqui, isso aumentou nos últimos 5 anos mais ou menos, não tinha. Antes um cara como Jorginho, como Alexandre, como Danilo, não voltava para cá com a idade que estaria na Turquia. Na Turquia, ou um time pequeno da Itália, da Espanha. Ou ir para a Rússia, dar um tiro final. Eles iam ficar jogando lá na Europa, não nesses times top que eles jogaram, mas iam estar jogando em time médio, pequeno, ou em mercados como o Vamp citou, Turquia, Rússia, Ucrânia. Mas agora eles voltam para cá, porque aqui está pagando bem. Aqui eles estão ganhando mais do que eles ganhariam jogando no Betis, sei lá, no Vila Real, na Lazio, num time, no Wolfsburg. Antes não, antes eles iam lá, não dá para jogar no Bayern de Munique mais, eu vou jogar no Wolfsburg. O próprio Felipe Anderson, quando veio pro Palmeiras, tinha oportunidade de estar por lá. Sim. Optou em Palmeiras porque é capaz de estar ganhando bem, mais no Palmeiras do que ganhava na Lazio. Então, essa melhora financeira traz esses caras para cá. E para jogo único eles encaram, eles têm um nível técnico para encarar, com exceção do ataque, que aí eu concordo muito com o que o Vamp falou. Mas uma temporada inteira é uma outra situação. Eu queria perguntar para o Mauro César Pereira, ouvindo a declaração do Felipe Luiz sobre a renovação, não é preocupante pro momento, eu acho, mas dá a entender que não será um grande tempo à frente do Flamengo, porque ele diz, nunca escondi para todos que o meu sonho é trabalhar na Europa. Se ele tivesse certeza que ele iria ficar no Flamengo por muito tempo, ele diria, meu foco agora é o Flamengo, não quero pensar em nada mais, estamos trabalhando a renovação, mas ele já deixa claro, primeiro que o empresário dele é gigante na Europa, que é o Jorge Mendes, né? Ou seja, muita abertura. Segundo que ele trabalhou na Inglaterra, no Chelsea, e foi ídolo no Atlético de Madrid, né? Fala espanhol e fala inglês. E tem o respeito do mercado europeu. Mas, para mim, não sei se o Mauro concorda, soou preocupante, porque pode ter uma renovação, mas não deve ficar tanto tempo quanto eu mesmo poderia imaginar. Vamos ouvir primeiro o que disse o Felipe Luiz, e eu quero escutar o Mauro César Pereira primeiro, se ele apurou alguma coisa, né, dessa renovação. E segundo, se você acha, Mauro, que está bem encaminhado, se eu estou errado, que ele pode construir uma era no Flamengo por alguns anos antes de ir para o mercado europeu. Vamos ouvir aí o que disse o Felipe Luiz sobre sua possível renovação, que o BAP já disse que estaria só pela assinatura. Vamos ouvir aí. Não, vamos ler, né? Vamos ver a declaração. Ele diz, acaba o contrato agora. Estamos em negociação para renovar. Todo mundo sabe meu sonho. Obviamente quero voltar à Europa um dia. Me preparei muito para isso. No momento, minha realidade é o Flamengo. Estou muito feliz com esses jogadores. Me deram a vida. Me sinto representado. Sinto que sou no campo quando vejo a minha equipe.
A única coisa que controlo é uma conversa que haverá amanhã entre o presidente, Boto e eu. Sentaremos e decidiremos o que haverá no futuro. No momento, não tenho mais o que falar. Fica ali, né, ele dizendo, obviamente eu quero voltar para a Europa. É a mesma preocupação que aconteceu um dia com o Jorge Jesus. O Flamengo chegou a renovar, mas ele acabou saindo. Não parece um caso semelhante ao do Abel Ferreira, né, Mauro? De ficar 5 anos, de ter uma era à frente do clube. Isso é preocupante ou não? Você acha que não, ele pode ficar pelo menos uns 3, 4 anos no Flamengo e depois sim o mercado europeu? Qual o técnico que trabalha no Brasil que não gostaria de ter uma grande oportunidade na Europa? Ah, não quero a Europa não, quero ficar por aqui e tal. Todos eles querem, só que ninguém vem buscar. Essa é a questão. O Abel às vezes diz, né, Mauro, que ele prefere ficar no Palmeiras do que ir para clubes menores na Europa. Sim, mas quem veio buscá-lo? Quem veio buscá-lo? Quem veio buscar Jorge Jesus? O Benfica do amigo dele de então na presidência, o Luiz Felipe Vieira, que estava em crise. Quem veio buscar Arthur Jorge? Estou falando de técnicos vencedores no Brasil, tá? Quem veio buscar? Ninguém, foi para o Catar. E o que não ganhou, Vitor Pereira foi para a Premier League. Foi muito bem na temporada passada, agora acabou saindo. O time perdeu os jogadores, eu estou em crise, continua lá muito mal. Ele durou menos de um ano, né? Mas foi muito bem no primeiro momento, que foi o Vitor Pereira, que não ganhou título nenhum aqui. Ou seja, eu acho que assim, o Campeonato Brasileiro, Libertadores, não projeta técnico para a Europa. Se o Felipe Luiz conseguir se encaixar lá, vai ser pelo seu histórico como jogador, juntando com o trabalho. Ele é conhecido como jogador, foi um jogador de certa relevância, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, e o trabalho dele. E tem um escritório forte, né? Empresário. E também com o empresário que, obviamente, escolheu esse empresário. O Galhardo tentou buscar isso, ó. Isso. E não conseguiu. A escolha do empresário já diz tudo. É necessário colocar no contexto. Ele é perguntado sobre a Europa. E aí ele responde que ele sonha trabalhar na Europa, que eu acho que é legítimo. Ele tem todo o direito de querer trabalhar na Europa. Agora, quando? Tem 40 anos, fez agora há pouco tempo 40 anos. Quando isso vai acontecer? Que tipo de proposta vai receber? Né? Porque, por exemplo, quando ele era jogador, e ele termina seu compromisso com o Atlético de Madrid, ele é muito homenageado, ele teve, na época, oportunidade de ficar por lá. Foi o que a gente ficou sabendo pelo noticiário. Mas nenhum time de peso. Ele preferiu vir para o Flamengo. Ele custou decidir. Ficou toda aquela Copa América de 19 no Brasil ali, pensando. Na ocasião já tinha torcedor do Flamengo que falava, não quero ver, não sei o quê. E na época a diretoria foi inteligente, que esticou a corda, esperou até o fim e pegou o jogador. E ele foi muito bem no Flamengo como jogador e agora é técnico, né? Eu acho que a questão, assim, qualquer coisa que eu diga agora é um mero chute, né? Não tenho previsão do futuro, não tenho bola de cristal. Ele pode receber uma proposta daqui a 6 meses e pode não receber nada. Ou chegar uma proposta, como já houve, do Fenerbahçe, né? Que não era interessante, o clube turco envolvido em muitas crises, muito complicado por lá. Vamos imaginar que ele recebe uma proposta daqui a 1 ano, ou no meio do ano, ou daqui a 1 ano e meio, para treinar o Leganés. Será que interessa ir para o Leganés, sair do Flamengo? Né? Ou mesmo o Celta de Vigo. Será que interessa? Aí você vai trabalhar com um elenco para brigar para não cair, ou brigar para ficar ali numa posição abaixo das competições internacionais. Eduardo Cudê foi para o Celta e depois para o Alavés, onde está agora. Exatamente, quer dizer, depende do que ele espera. O Cudê, que a gente estava citando aqui, que foi lembrado pelo Bruno, o Cudê, ele optou pelo Celta, saindo do Inter na época, né? Justamente porque ele viu no Celta a porta de entrada do mercado europeu. Os técnicos argentinos fazem isso. Eles topam pegar um time pequeno, o Beldia fez isso, para tentar emplacar. Uns conseguem, outros não. Né? Uns ficam por lá, outros voltam para cá. É isso que ele quer? Ou ele já quer pegar um time médio para cima? Depende do que ele pretende, do que ele espera. Porque, assim, uma coisa também, você sai de um Flamengo, onde você disputa os grandes títulos do continente, tem a chance de ir para a Copa do Mundo de Clubes 2029, já está classificado. Você pode de novo voltar no ano que vem, quem sabe, a essa disputa que teve ontem contra o PSG. E você pode ficar lá jogando para não cair. Brigando para não cair. Você está na Europa, brigando para não cair. Aí é a escolha que o cara tem que fazer, o que ele acha melhor. Depende do que o mercado vai fazer. Tudo do escritório com que o cara trabalha também, né? Sim. Porque você pega aquele treinador do Sporting, né, que foi pro Manchester United. Rubem Amorim. Ele foi pro Manchester United, né? Sim. É tudo escritório, porque não é só o seu trabalho. Sim. Porque tem vários escritórios oferecendo, pô, não leva do modo não, leva o meu. Sim. Os caras vão oferecer. Exatamente. Agora, ele tá com o escritório bom, né? Sim. Do melhor.
Sim, exatamente. Pode ser que consiga encaixá-lo num clube de porte. Aí depende muito do que ele quer. Agora, quanto tempo se levaria para ele ter essa proposta? A gente não sabe. E outra coisa, na Europa é muito comum contratarem um técnico em função da maneira como o time dele joga. Aqui no Brasil não existe muito esse critério, não. Praticamente não existe, né? Então, o time que vai contratá-lo pensando o quê? Numa equipe que joga da maneira como atua o time do Felipe, né? Então, tem que se encaixar uma série de coisas. Uma hora vai surgir, acredito. Agora, quando? Não sabemos. E quando vai surgir a proposta que vai interessá-lo, né? E aí só ele sabe que tipo de porta de entrada ele pretende na Europa. Qualquer uma, o negócio é entrar, ou ele quer de um patamar X para cima. Isso aí é ele que deve saber. Nós não sabemos. Ele falou sobre isso ontem, que ele foi perguntado. E ele falou que sonha voltar, o que eu acho que é legítimo. Ele tem uma carreira de jogador, teve, né? Europeia, e é normal que ele queira ter uma oportunidade de disputar títulos. Ele já falou de ganhar a Champions, que é o sonho dele. E tem tempo, porque ele é muito novo, é uma longa caminhada. Mas acho que nesse momento a preocupação do Flamengo tem que ser a renovação do contrato e ele seguir o seu trabalho até que ele consiga, o empresário dele, ele consiga uma oportunidade por lá. O que eu não aceito de forma alguma, não entendo, né? Aceitar não é a palavra correta. Não entendo é o clube tolerar que o seu diretor de futebol dê uma entrevista para a imprensa espanhola dizendo que daqui a um ano ele vai estar pronto para trabalhar na Europa, como se o Flamengo fosse um local de ficar preparando o técnico para a Europa. Isso aí, do ponto de vista do clube, é absolutamente inaceitável e foi essa entrevista que o Boto deu lá para o jornal espanhol AS, lá de Madrid. Perguntado, falou isso. Como eu disse ontem, ele pode pensar isso, mas quem está falando ali é o dirigente do Flamengo. Ele não está sendo entrevistado porque ele é gente boa ou porque ele trabalhou no Benfica, que aliás é bem menor que o Flamengo, tá? O Benfica, time lá da Ucrânia. O Flamengo é o maior clube onde esse profissional já trabalhou. Comparar o Benfica com o Flamengo é uma piada, né? Uma piada. Portugal tem 10 milhões de habitantes, só a torcida do Flamengo umas 4 vezes e meia isso aí. Eu sempre boto alguns clubes europeus por causa da parada do dinheiro. Exato. A sorte de Portugal... Quer dizer que você está no continente europeu, que Portugal seja mais do que... E a sorte de Portugal, Vampir, é que o Portugal está lá na Europa e está na Comunidade Econômica Europeia, a moeda é o euro. 6-1. Que a locomotiva disso tudo aí são os países mais fortes economicamente, a Alemanha principalmente, entendeu? Então a sorte deles é essa, geograficamente está ali. Tivesse em outro lugar, Portugal fosse para baixo na África, fosse do outro lado de cá, não estaria nessa situação. Assim, eu falo mesmo, ó. Pô, você vê lá, Casa Pia, Tondela. Sim. Oh, assim, se o Flamengo jogasse lá, Corinthians ou Inter, não metia 5, 6 nesse time também? Sem dúvida. E os times grandes de Portugal, hoje, eles são meros coadjuvantes no cenário europeu. Benfica, Porto, Sporting são coadjuvantes no cenário europeu. O Flamengo é protagonista, como o Palmeiras, por exemplo, no cenário sul-americano. Ponto. Não tem como comparar Benfica com o Flamengo. A história do Benfica, os títulos europeus e tal, que ganhou, foi lá no passado, lá atrás. Quem ganhou o título europeu mais recentemente, em relação ao Benfica, foi o Porto. Não foi o Benfica. Então, o José Boto está no maior clube onde ele já trabalhou. Tem que encarar isso como uma oportunidade maravilhosa na sua vida. Ele não poderia jamais dar uma entrevista falando como diretor do Flamengo que o técnico do Flamengo daqui a um ano está pronto para ir para a Europa. Pelo amor de Deus. A resposta, ele pode até pensar isso. A gente tinha que falar, não, o técnico nosso vai renovar o contrato, a gente quer que ele fique aqui. Mas você acha que ele está pronto para ir para a Europa? Cara, ele é o nosso técnico, eu quero que ele fique aqui. Mané Europa, o quê? Aqui é Europa. Essa tinha que ser a resposta. Ah, mas ele é europeu. Não importa, ele trabalha para um clube brasileiro. Isso é absurdo, cara. Isso é um negócio sem nexo. Imagina, por exemplo, se o Rubem Amorim tivesse indo bem lá para ficar no exemplo que você citou, se o Rubem Amorim estivesse indo bem no Manchester United, não é o caso, né? Está tendo vários problemas lá. Aí alguém perguntasse, da imprensa espanhola, para um diretor do Manchester United, você acha que o Rubem Amorim já está pronto para dirigir um Real Madrid? Né? Porque os espanhóis vão sempre ótica do Real Madrid, né? Os caras lá de Madrid. Aí o dirigente fala assim: mais um ano ele vai estar pronto. Você acha que o pessoal do Manchester United ia aceitar? E que negócio é esse? O cara é nosso técnico, Real Madrid. Não, por muito menos a gente vai lembrar aquela história que o Filipão foi lá motivar os jogadores do Chelsea. O John Terry falou: aqui não precisa de motivação, não. Nós já somos pagos para isso tudo. Sim. Lembra dessa história aqui? A gente quer saber da tática, né? Como é que vamos jogar? É isso. Então, assim. Hoje a missão do BAP e do Boto é renovar o contrato do Felipe da melhor forma possível para ambas as partes. Vai custar caro ao Flamengo, ele está muito certo, tem que cobrar caro mesmo, que ele faz um grande trabalho, merece uma grande remuneração. O clube tem dinheiro para pagar, então que remunere bem o rapaz, que o valorize. E agora, no futuro, vai chegar uma hora que ele vai querer ir embora.
cabe ao Flamengo já ter em mente o que ele vai fazer no dia que isso acontecer. Porque o Flamengo vai seguir quando ele for embora. O Flamengo não nasceu no dia que o Felipe Luiz virou técnico. Pelo amor de Deus. Ele é ótimo e tal, mas não é o único técnico do mundo, gente. Se sair, procura outro. Mas nesse momento tem que renovar. É o melhor para ele e é o melhor para o Flamengo, creio eu, nesse momento. Até porque, evidentemente, se ele quer ir para a Europa, veja bem, eu não acho que o que o Boto falou seja absurdo. Eu acho um absurdo ele falar, pelo cargo que ocupa. Entenderam? Essa é a questão. Gente, imagina, você é o CEO de uma empresa, ou o diretor de uma empresa. Aí o cara pergunta, vem cá, a sua empresa hoje já está no nível da concorrente ali, que você disputa o mercado? Você sabe que não está. Você não estamos não, nosso produto é inferior. Não vai falar um negócio desse, né? Você pode até pensar, não, eu sei que nós estamos abaixo, a gente tem que melhorar. Mas você fala, não, nós estamos aqui muito bem no mercado, nosso produto é ótimo. Não tem cabimento, gente. Isso aí, porra, é uma conversa profissional, porra. Enfim, mas acho que a tendência é renovar, Thiago. Acho que ele vai acabar renovando, pelo menos essa expectativa. E aí, para ele ir para a Europa depende do mercado. Agora, nessa janela de janeiro é mais difícil, né? Mais para o meio do ano. E eu imagino que um dos pontos que vai pegar aí é cláusula de rescisão. Eu imagino que o Felipe vai querer uma cláusula, do caso Jorge Mendes, né, que permita ele uma saída no momento em que surgir a grande oportunidade, caso ela surja, evidentemente. Eu acho que esse é um ponto que deve ser bem delicado, né, nessa conversa. E tem um ponto que eu acho também fundamental. Se ele tiver possibilidades encaminhadas, que a gente não sabe, de sair no meio do ano, atenção, digamos que o empresário dele já falou, para o meio do ano já tem aqui bem encaminhado tal time. Não renova. Sério, não renova, contrata outro. Porque vai atrapalhar. Porque vai atrapalhar tudo. Ou ele fica o ano que vem, é uma questão de ter um acordo, até de palavra, não só de papel. E o Flamengo bancar. Porque se tiver uma sequência de derrotas durante o ano, não mandar ele embora também não. Como já fizeram com o Rogério Ceni, demitido de madrugada, entre outros, né? Não era essa gestão, mas era o Flamengo. Certo? Então, assim, se for para no meio do ano ele meter o pé, então não renova. Já começa a procurar um técnico hoje. Aí é a tarefa do seu Zé Boto, né? Encontrar um técnico que pudesse tocar esse barco. Ele foi contratado para isso. Para isso que ele está lá ganhando o seu salário. Não é isso? Agora, a tendência, pelo que me disseram, é que acabe chegando num acordo, embora ainda existam pontos a serem acertados.